Na sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares começaram a analisar a mensagem do governo que cria novas regras para o pagamento da dívida do Estado com a União. O texto recebeu 32 emendas. A aprovação da proposta é um dos requisitos para a garantia do empréstimo de 3,5 bilhões de reais para o Rio, previsto no Plano de Recuperação Fiscal. O texto autoriza o Rio a aderir a leis complementares federais que tratam da renegociação de dívidas dos estados com a União. O presidente em exercício, o deputado André Siciliano, explicou o impacto na dívida com a aprovação da lei. O estado deve ao governo federal 63 bilhões de reais e, com as mudanças propostas no texto, cai para 61 bilhões. São leis novas que, por exemplo, mudaram o indexador da dívida. Antes era o GPDI, agora vai ser o IPCA. O IPCA que é o índice, que é a inflação, né? Então vai cair bem esse indexador, com correção de 4% ao ano. Então do total da dívida pública hoje, em torno de 63 bi, essa dívida vai voltar para 61 bi. As prestações mensais que o governo se obriga a pagar, em torno de 300 milhões de reais, vão cair para 280 milhões, né? E mais, na fórmula anterior, o Estado pagava e nunca conseguia reduzir essa dívida, porque sempre ia ficar um resíduo. Como a prestação está indexada na receita corrente líquida, então esse percentual da receita corrente líquida nunca atingiria, né, na fórmula anterior, um valor ideal para abater o principal. Então, além do Estado pagar, ela nunca ia reduzir. Com esse novo indexador não há mais resíduos. Então, a médio e longo prazo, essa dívida será reduzida. O objetivo do empréstimo é quitar os salários atrasados dos servidores. Em março, a Alerj autorizou a alienação de ativos da SEDAI como garantia do empréstimo. O deputado Luiz Paulo ressaltou os prós e contras do projeto. O serviço da dívida foi postergado por 240 meses já pelo Congresso Nacional e pela União. Está reconhecendo isso no Rio. Isso é uma boa medida, porque você, quando posterga o prazo, você paga mais juros, mas paga menos parcela. A União estaria dando garantia no empréstimo que o Estado vai tomar, dando como aval à SEDAI. A SEDAI não, as ações da SEDAI. 3,5 bilhões. O deputado Osório apresentou 2 emendas que criam critérios para as taxas de juros que vão incidir sobre os valores das parcelas da dívida. Valerá para cálculo da taxa de juros que será paga pelo Estado do Rio de Janeiro ou o índice IPCA ou o índice IGPDI. O IGPDI é o que está valendo hoje, o IPCA é o que o governo quer colocar. O governo alega que o IPCA pode ser menor do que o IGPI. Então, qual é a minha emenda? Poderá ser um ou o outro, aquele que for menor, em benefício do Rio de Janeiro. E a outra emenda, uma emenda para proteger o Estado do Rio de Janeiro. Dizia-se nos acordos anteriores que, sobre hipótese nenhuma, o Rio pagaria de juros mais do que a taxa Selic. Mas nessa autorização isso não está explícito. Então eu apresentei uma emenda para que fique muito claro que, sob hipótese nenhuma, o Rio de Janeiro pagará juros maiores que a taxa Selic, porque seria um enorme prejuízo para a população do Rio de Janeiro. O projeto será votado em sessão extraordinária nesta quinta-feira, 13h. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram 4 vetos do governo a projetos aprovados pela Alerj. O primeiro foi ao texto dos deputados Carlos Mink e Paulo Ramos, que proíbe que funcionários de agências bancárias fiquem responsáveis pela chave dos cofres. O veto foi derrubado. Hoje, muitos banqueiros obrigam os bancários a levar a chave do cofre para casa. Os bandidos vão lá, sequestram a família. Quer dizer, isso transforma as famílias em reféns dos bandidos. Então, nosso projeto proíbe isso. Nós não estamos no século XIX das velhas diligências, a gente está no século XXI. As empresas de segurança estão conectadas a satélites, podem abrir e fechar a porta de um cofre a 100 km de distância. Outro veto derrubado foi a proposta do deputado Conte Bittencourt, que proíbe a devolução de imóvel estadual cedido ao município por causa da municipalização do ensino fundamental enquanto durar o convênio. Também na pauta, veto ao texto que cria um programa de orientação e prevenção ao câncer de intestino. A ideia do deputado Nivaldo Mulim é que sejam feitas campanhas educativas em escolas e hospitais públicos e pelos meios de comunicação. O veto foi rejeitado. Que a partir dos 50 anos, né, a mulher e o homem devem procurar, né, a fazer os exames, a prevenção
do exame a partir de 50 anos. E colocar nas escolas e em locais públicos, em hospitais, cartazes para que a população possa ter conhecimento. Rejeitado o veto ao projeto do deputado André Ceciliano, que proíbe o constrangimento de consumidores por causa de problemas no sistema de cartões magnéticos. O estabelecimento comercial que presta serviço, ou vende um bem, ele tem que ter outras formas de pagamento, que não só a questão, por exemplo, da maquininha. Então o sujeito consome num restaurante, vai pagar a conta. Aí dá o cartão, o único meio de pagamento é o cartão. Aí está sem linha, caiu a linha, foi cortada a linha, como é que é? Aí ele não pode sair do estabelecimento? Então, o estabelecimento tem que abrir outra forma de pagamento. Por exemplo, recebimento de cheque, uma nota promissória, alguma coisa que o cliente possa assinar ou entregar alguma coisa em garantia para ir voltar quando o estabelecimento estabelecer a forma de recebimento. Os parlamentares têm até a próxima sexta-feira para apresentar emendas à mensagem do governo que modifica as regras do regime de substituição tributária na lei de ICMS para geradores e distribuidores de energia elétrica. Atualmente, só os geradores estão incluídos no regime. Esse projeto atinge o que nós chamamos de mercado livre. Os produtores que negociavam essa energia diretamente com os grandes consumidores, por exemplo, supermercados. E eles estavam livres da taxação do ICMS. Ora, no meu entendimento, quando você passa a taxar esse ICMS, você vai dar um tiro no mercado livre. E dois, quem é comprador do mercado livre, se continuar comprando, vai repassar o preço do produto que ele faz, ao produto que ele vende. E se o mercado livre não ficar mais em conta, ele vai para o mercado normal, que é o sistema, comprar do sistema. Já o deputado Luiz Paulo quer alterar a lei que criou regras para a criação amadora de pássaros no estado. O texto amplia o número de transferência de pássaros por criadores de 50 para 200. Outra modificação é no valor da taxa a ser paga pela transferência dos animais, que passa de 4 para 10 unidades fiscais de referência, cerca de R$ 3.000. Os torneios só poderão ser realizados por associações e clubes que tenham cadastro no INEA. A proposta recebeu 35 emendas e retorna às comissões. Quanto maior o número de passos criado e nascido em cativeiro tiver, menor será o valor de aquisição do mesmo. E menor será o número de pássaros que serão retirados da natureza. Nós fizemos uma audiência pública, estava cheia de passarinheiro, tentamos aproveitar as sugestões que vieram, por isso fizemos, salvo erro de memória, 17 emendas no nosso próprio projeto, e também outros parlamentares fizeram emenda, para ver se a gente se constrói a melhor modificação possível. Analisadas as emendas à proposta que permite a compensação de dívidas com fornecedores e prestadores de serviço de telefonia, energia, gás, combustíveis e distribuidoras de ligantes asfálticos com créditos de ICMS. A matéria dos deputados Rosenberg Reis, André Ceciliano, Edson Albertassi e André Correia foi aprovada e segue para sanção ou veto do governo. O Rio de Janeiro pode ganhar unidades móveis de proteção animal para atendimento de casos de maus tratos. A ideia do deputado Paulo Ramos é que o governo disponibilize veículos adaptados para atender às necessidades da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente em todos os municípios do estado. A proposta recebeu uma emenda. Nós vemos sempre nas estradas animais mortos, animais feridos, placas recomendando cuidado com os animais, etc. Então é um projeto autorizativo para que seja desenvolvida uma política pública para que esses animais possam ser recolhidos, atendidos. Então é uma iniciativa importante para aqueles que lutam, né, que estão aí suando a camisa
pela proteção animal. Aprovado em segunda discussão, projeto do deputado Marcos Miller, que determina que as escolas públicas e privadas divulguem o telefone do Conselho Tutelar. Mulheres vítimas de violência doméstica, tráfico de pessoas e exploração sexual podem ter prioridade nos programas habitacionais do Estado. O texto da deputada Zeidan segue para a sanção do governo. E a deputada Ana Paula Rechuan quer que as empresas que vendem veículos usados divulguem a lei que determina que o comprador saiba sobre os tributos, a situação de regularidade do veículo ou qualquer outra informação que impeça a circulação do veículo. A matéria aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. Esse projeto de lei é para que seja orientado e seja colocado para o cliente a situação do veículo. Como é que está, se tem alguma multa, se não tem, né? Ou seja, um veículo para ser comercializado, ele tem que estar em situação regular. Ser colocado para ele os impostos que são inseridos sobre a venda de um veículo. Então é para que essa informação chegue ao cliente, para que ele leve realmente um veículo que não tenha problemas e que depois ele possa regularizar toda a sua documentação frente ao Detran sem problemas. No expediente final, a deputada Marta Rocha comemorou a aprovação do projeto que isenta policiais, bombeiros e agentes penitenciários do pagamento de ICMS na compra da sua arma. O policial militar, ele tem que devolver a arma de fogo ao término do seu plantão. Então, se ele não tiver uma arma para portar, ele não poderá nem intervir diante da prática de um ato criminoso. E se ele não intervir, a sociedade vai questionar e a instituição vai obrigar a responder a um procedimento disciplinar. Os parlamentares dessa casa entenderam a necessidade de reconhecer e de gerar condições de trabalho ao policial, não apenas ao policial ativo, mas também ao inativo e àqueles que integram o cinturão de segurança.